Leiamos na palavra de Deus para a pregação nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 24 a 39. Há um conhecido cântico que, fazendo uso das palavras do profeta Abacuque, diz: o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Destas palavras do Senhor Jesus que acabamos de ler, o nosso bendito Salvador busca o fortalecimento e encorajamento dos discípulos, porque a caminhada dos discípulos não seria nada fácil. Enfrentariam perseguições, enfrentariam adversidades, mas o Senhor Jesus convida os discípulos a andarem pelos caminhos mais altos da fé. Nestes versículos, o Senhor Jesus aponta caminhos para os discípulos, para que pudessem trilhar por caminhos mais altos. Muitas pessoas andam por desertos. Muitas pessoas estão andando por montanhas, enfrentando a solidão, a aridez espiritual, sendo arrastadas por tentações, vivendo a frieza da fé. Diante disto, a palavra de Deus tem um convite, buscando o fortalecimento espiritual de todos nós e nos desafiando a experiências gloriosas de comunhão com o Senhor. A palavra nos chama a trilhar caminhos mais altos, os caminhos da fé. Há dois momentos em especial na nossa vida que os valores que nós cultivamos em nossos corações acabam se manifestando. Nos momentos de bênçãos, nos momentos de triunfos, de vitórias, muitas pessoas se iludem com estas realidades e acabam revelando corações ingratos e muitas vezes incrédulos. Mas um outro momento são os momentos das provas, das adversidades, das angústias, como que nós lidamos nestes momentos. E os discípulos estavam prestes a passar por situações assim. Daí o Senhor Jesus convida os discípulos a reconsiderarem alguns valores na vida. Jesus convida os discípulos para caminharem, trilharem caminhos mais altos, os caminhos da fé. E é este o convite da palavra de Deus para nós desta noite. Deus reserva para você, reserva para cada um de nós a graça de podermos andar por caminhos mais altos, pelos caminhos da fé. Consideremos inicialmente o primeiro princípio daqueles que andam pelos caminhos mais altos, os caminhos da fé. O primeiro princípio é este, colocado aqui neste texto bíblico: os cuidados para com a alma precedem os cuidados para com o corpo. Jesus disse para os discípulos:
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Porque as perseguições viriam, e muitos dos discípulos seriam arrastados aos tribunais, seriam presos, sofreriam martírio. Como enfrentariam este momento de prova? É verdade que quando chegou este momento, especialmente nos anos iniciais da igreja cristã, no período primitivo, muitos sustentaram a fé até as últimas consequências, mas alguns foram tomados pelo pavor, pelo medo e negaram a fé. Aqui o Senhor Jesus falou a seus discípulos, os preparando para este momento. Deveriam entender que há um motivo para um medo maior na vida, maior do que a dor física, maior que o sofrimento físico, maior que a própria morte. É a alma perecer no inferno junto com o corpo. Portanto, o que nós temos aqui é este princípio que precisamos cultivar, guardar e praticar. Os cuidados para com a alma precedem os cuidados para com o corpo. Não temos aqui um princípio dualista da filosofia platônica que divide corpo, alma, que atribui muitas vezes ao corpo o que é negativo e atribui à alma o que é bom. Não é isso que Jesus está falando, porque nós somos sim constituídos da parte material, física, que é o corpo, e da parte espiritual, que é a alma ou espírito. Deus nos criou nesta unidade. E foi nesta unidade que o ser humano lá no princípio desfrutou harmonia, desfrutou paz, desfrutou comunhão com Deus. Mas o afastamento de Deus, o distanciamento do Senhor, levou o ser humano a experimentar uma verdadeira pane, um desequilíbrio. E nós vivemos no mundo de hoje este desequilíbrio que começou lá no princípio. Neste desequilíbrio que nós vivemos hoje, as pessoas preocupam com o corpo e esquecem da alma. Queremos andar bem vestidos? As mulheres usam a maquiagem? Todos querem estar bem. Academia, cuidado com a saúde, com a beleza, com a aparência. E para muitos isso se torna uma mania. Meus amados, a palavra de Deus nos chama a refletir sobre a necessidade do cuidado para com a alma. Porque muitas vezes cuidamos do corpo e estamos deixando uma alma faminta, empobrecida e na miséria. O corpo não pode levar a alma às alturas da comunhão com Deus.
Mas a alma bem alimentada espiritualmente em Jesus levará o corpo às alturas da comunhão com Deus e às alturas da glória do céu. É isso que Jesus está falando. Quantas vezes você se alimenta por dia? Quantas vezes tem alimentado a sua alma? Quantas vezes tem se alimentado de Jesus, o pão da vida? Este é o primeiro princípio para aqueles que querem andar nas alturas da fé. Lembremos, os cuidados para com a alma precedem, comandam e coordenam a nossa vida. Os cuidados para com a alma precedem os próprios cuidados para com o corpo. Mas há um outro princípio de Jesus aqui, que é o seguinte: a glória do Evangelho precede a honra humana. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Os discípulos estavam caminhando para dias difíceis, em que diante dos tribunais, eles confessariam a Jesus como Salvador e Senhor e seriam mortos. Ou então eles negariam a Jesus. Eles escolheriam a honra pessoal e a honra dos homens ou a glória do Evangelho. O princípio para aqueles que querem andar nas alturas da fé é este: a glória do Evangelho precede a honra humana. Pensemos em termos práticos. As pessoas gostam de ser honradas. Existe hoje uma mania de busca da honra que vem de Deus. Pessoas dizem: Deus me honrou porque me deu um carro novo. Deus me honrou porque me curou. Deus me honrou porque me deu uma casa nova. Meus amados, as pessoas que giram a vida em torno da busca da honra pessoal precisam lembrar que a glória do Evangelho precede a honra pessoal. Existe também aquela busca da honra do homem, do ser humano. Os fariseus da época de Jesus buscavam com grande sede esta honra procedente das pessoas. Por isso eles oravam onde podiam ser vistos pelos outros. Por isso eles faziam boas obras, caridade, para serem elogiados. Por isso eles viviam a sua religião para serem percebidos, porque havia uma sede pela honra procedente das pessoas. Mas enquanto nutriam esta sede pelos elogios, pela honra humana, eles não reconheceram a glória existente no Evangelho de Jesus. Meus amados, o Evangelho de Jesus nos coloca no lugar certo. O Evangelho de Jesus nos cala. O Evangelho de Jesus nos leva a perceber que não existe honra em nós. Existem pessoas pecadoras e que a glória está no Evangelho de Jesus, que é revelação do poder, da bondade, do amor, da graça, da misericórdia, das virtudes de Deus. Por isso Jesus disse para os discípulos: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai.
os discípulos tinham diante de si uma escolha. Buscariam a honra humana ou buscariam a glória do Evangelho? Porque o confessar Jesus diante dos homens, naquela circunstância, significava negar a honra humana, mas exaltar a glória do Evangelho. Nós recebemos nesta noite um grupo de irmãos. E não pensem que em um ajuntamento de pessoas como na igreja, tudo será mil maravilhas. Todas as pessoas vão bater nas suas costas e vão sorrir para você todos os momentos. Não pense que todas as pessoas vão te abraçar a cada momento que te encontrar. Mas eu só quero te fazer uma pergunta. Você busca na igreja a honra dos homens ou a glória do Evangelho? Quando você busca a glória do Evangelho, você está em uma posição acima deste mundo. E quando você busca a glória do Evangelho, você se alegra com o povo de Deus, se alegra na caminhada da fé. Porque você tem a graça e a bênção e a aprovação de Deus sobre a sua vida. E tudo o que nós precisamos é da aprovação do Senhor. Portanto, meus amados, lembremos que a glória do Evangelho precede a honra humana. Os dois princípios para aqueles que andam nas alturas do caminhar da fé. O primeiro princípio é este que nós vimos: os cuidados para com a alma precedem aos cuidados com o corpo. O segundo, a glória do Evangelho precede a honra humana. Terceiro, o amor a Deus precede o amor humano. Daí, quem ama a família mais do que a Jesus, ele diz, não é digno de mim. Quem ama pai e mãe mais do que a ele, não é digno dele. Quem ama filho mais do que a ele, não é digno dele. E o quanto você ama seu filho? O quanto você ama seus pais? O que nós precisamos compreender é o seguinte: a família é bênção de Deus, decorre do amor de Deus. É o amor de Deus que nos cerca de bênçãos, é o amor de Deus que nos confere a própria família. E nós não podemos nos alimentar do amor de Deus e fazer uso das dádivas de Deus para nos levantarmos contra Deus. Compreenderam? O que é que nós precisamos fazer? Glória ao Senhor, Ele me deu filhos. Então eu me levantarei e servirei a Jesus que me deu filhos. Deus me deu pais, glória a Deus, eu me levantarei e servirei a Jesus, porque o amor dele chegou ao meu coração e à minha família. Infelizmente, esposos arrastam esposas para longe de Jesus, e o contrário é verdade. Pais arrastam filhos para longe de Jesus. E eu quero refletir um pouco sobre a falsidade que existe no mundo. O mundo se levanta. A mídia, a política, os vários poderes se levantam dizendo: nós precisamos trabalhar por um mundo onde haja amor, onde haja respeito,
onde haja justiça, onde haja paz. Nós precisamos investir na construção deste mundo mais justo, deste mundo que possa desfrutar de harmonia. Congressos são realizados, discussões, trabalhos diversos, mas este mesmo mundo dá as costas para Deus. Este mesmo mundo nega Deus. Quer um Deus fabricado por Ele. Um Deus que esteja no cabresto do mundo. Não o Deus único, soberano, que dirige todas as coisas, que dita as normas e nós obedecemos. Mas como nós vamos encontrar esse mundo de paz, de amor, de entendimento, de justiça, se nós não entendermos que o amor de Deus precede o amor humano? Haverá amor humano se existir amor de Deus. Porque não existe amor verdadeiro que brote do coração humano se ele não for derramado dos céus daquele que é fonte única e poderosa de amor. Mas nós precisamos então, primeiramente, olharmos para Deus que é amor e amarmos a Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus, respondendo algumas questões, disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. O mundo quer o amor ao próximo, mas não quer o amor a Deus. Mas o amor a Deus precede o amor humano. É isso que Jesus ensina aqui. Quem não amar a Jesus acima do amor humano, acima das pessoas, mesmo que seja família, não é digno de Jesus. A palavra de Deus nos chama a andar por caminhos mais altos. Caminhos mais altos. E estes caminhos mais altos têm princípios. E há 3 princípios aqui nesta noite. Guarde estes princípios e trabalhe o cumprimento destes princípios ao longo da semana. O primeiro princípio: os cuidados para com a alma precedem os cuidados para com o corpo. Você está entendendo o peso que tem este princípio? Será que está mesmo? Quais os cuidados que nós temos para com o corpo? Por mais descuidados que sejamos. Você levanta de manhã, você escova os dentes, lava o rosto, penteia o cabelo, coloca a roupa, vai tomar o café, e assim é o dia inteiro cuidando do corpo. E tem gente que ainda fala: eu não sei porquê. Parece que Deus está tão longe, parece que eu estou tão frio na fé. Está matando a sua alma de fome e não quer estar frio na fé. Então os cuidados com a alma precedem os cuidados para com o corpo. Segundo, a glória do Evangelho precede a honra humana. Você busca a glória do Evangelho ou a honra humana? Isso resolve um punhado de problema na vida, irmãos. A hipersensibilidade, estou ferido, estou machucado, resolve tudo. A segurança nossa de saber que nós vivemos a glória do Evangelho, o entusiasmo nosso, a alegria nossa, tudo muda se nós buscamos a glória do Evangelho, se a glória do Evangelho precede a honra humana, seja pessoal, seja procedente de outras pessoas. Terceiro, o amor a Deus precede o amor humano. E o filósofo Chaves disse:
prefiro morrer do que perder a vida. O Senhor Jesus diz: quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Prefiro morrer a perder a vida. Será? Quem acha a verdadeira vida é aquele que perde aos olhos do mundo, mas acha em Jesus a verdadeira vida. E quem não acha em Jesus a verdadeira vida, a morte sim vai ser um terror. Meus amados, que a graça de Jesus nos permita andar pelos caminhos mais altos, os caminhos da fé. É isso que Deus reserva para você. Andar pelos caminhos mais altos, os caminhos da fé. Ouçamos um hino especial.